Boku no Hero Academia é sem dúvida um dos animes mais populares da atualidade, e grande parte desse sucesso vem do rico mundo criado por Kohei Horikoshi, onde 80% da população nasce com algum tipo de poder especial, que é chamado de individualidade. Além de extremamente diversificadas, as individualidades que vemos na história são únicas, com cada portador possuindo uma forma diferente e criativa de usá-las. Em um mundo repleto de superpoderes, claro que vão existir personagens mais poderosos que outros. Nesse vídeo, você verá as 10 individualidades mais fortes mostradas até agora. Quer saber quais são e como elas funcionam? Então veremos isso após a vinheta. Fala galera, eu sou o Iena e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. As individualidades são habilidades super-humanas que o indivíduo pode possuir. Elas geralmente são únicas para o seu usuário e são classificadas em diferentes categorias. A primeira pessoa a manifestar uma individualidade foi um bebê recém-nascido em uma cidade da China. Esse bebê nasceu com a capacidade de emanar luz do seu corpo. Depois desse incidente, muitas pessoas ao redor do mundo começaram a manifestar diferentes tipos de habilidades especiais. Embora a causa do fenômeno do surgimento das individualidades seja desconhecida, as pessoas teorizam que isso ocorreu devido à disseminação de um vírus transportado por camundongos, e atualmente 80% da população mundial possui uma individualidade. Elas são herdadas geneticamente como se fosse uma herança de genes e se manifestam em crianças com a idade de até 4 anos no máximo. No universo de Boku no Hero, quase todo mundo tem algum tipo de superpoder, o que torna possível um mundo cheio de super-heróis e super-vilões. Poderes fenomenais são algo normal, mas ainda assim alguns são mais poderosos que outros. Algumas pessoas utilizam suas individualidades para o bem, outros para o mal, mas todos conseguem criar impacto e destruição no mundo. Essa lista não tá numa ordem de mais fraco para o mais forte, pois depende muito das circunstâncias em batalha e como cada pessoa consegue usar sua individualidade. E lembrando galera, se você é novo no canal, se inscreva para receber vídeos novos toda semana. E se gostar do vídeo, deixe seu like, isso é muito importante para mim e ajuda muito o canal a crescer. E reza a lenda que se você fizer isso, você terá uma individualidade na próxima vida. Sejam muito bem-vindos e espero que gostem do vídeo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Buraco Negro. O buraco negro permite que 13 crie pequenos buracos negros com os dedos. Esses buracos negros sugam e desintegram qualquer matéria a nível atômico, bem como certas formas de energia, como por exemplo a luz. 13 pode usar essa habilidade para evitar que os inimigos escapem de seu alcance, os atraindo em sua direção. Devido à sua natureza, o buraco negro é altamente volátil e perigoso, tendo um grande potencial para matar seres vivos ou causar grandes danos colaterais em estruturas. Caso alguém que 13 não deseje ser pega pela sucção, ela é obrigada a desativar o buraco negro para evitar obliterar o alvo, e isso a torna vulnerável a um contra-ataque. Devido a essa restrição, o buraco negro não é adequado para combate corpo a corpo, pois algum aliado pode acabar sendo destruído. O usuário dessa individualidade não é imune aos seus efeitos, e se desintegra como qualquer outro objeto capturado pelo alcance da sucção. Por isso, é preciso tomar bastante cuidado ao ativá-la. Sobreviver ao buraco negro não é impossível se alguém ficar brevemente exposto a ele, mas as vítimas serão deixadas em condições críticas. 13 usa essa habilidade principalmente para remover destroços causados por desastres durante missões de resgate, e por isso ela não tem muita experiência em utilizar o buraco negro para fins de batalha. Ela prefere usar o buraco negro apenas como um método para impedir que os inimigos escapem, desativando imediatamente se o alvo ficar muito perto do alcance da desintegração, mesmo que isso acabe sendo desvantajoso para ela. Lavagem cerebral. A lavagem cerebral permite que Shinzo coloque seu alvo em um estado em que ele é forçado a obedecer a todos os seus comandos. Para ativar seu poder, ele precisa que seu alvo responda verbalmente a algo que ele diz. A lavagem cerebral precisa ser ativada voluntariamente por Shinzo. É mostrado que ele pode ter mais de uma pessoa sob seu controle ao mesmo tempo, mas ele só pode ativar seu poder em uma pessoa por vez, pois fazer lavagem cerebral em múltiplos alvos simultaneamente está além das capacidades de Shinzo. Ele também precisa se concentrar no alvo desejado para ativar sua individualidade. As vítimas se sentem atordoadas enquanto estão sob os efeitos dessa habilidade, e elas se movem por vontade própria de acordo com os comandos do usuário, até que o efeito seja interrompido ou cancelado. Shinzo é incapaz de fazer com que seus alvos de lavagem cerebral executem ordens que requerem atividades cerebrais complexas, como falar ou pensar. O efeito da lavagem cerebral requer que o alvo responda, portanto, enquanto o alvo permanecer em silêncio, essa habilidade não terá nenhum efeito sobre ele. Mas também é possível escapar do controle da mente se a vítima for atingida por um choque físico suficientemente forte ou por uma quantidade semelhante de dor. Apagar. A
Apagar é a individualidade de Aizawa, e ela permite que ele desative o fator de mutação de outras pessoas, tornando qualquer outra individualidade inutilizável simplesmente olhando para o alvo. Aizawa só precisa que uma parte do corpo do alvo esteja dentro do seu campo de visão para que sua habilidade tenha efeito. Como a maioria das pessoas do mundo confiam nas próprias individualidades para fins de combate, Aizawa acaba se tornando um oponente extremamente perigoso para qualquer um. Os efeitos dessa habilidade desaparecem se Aizawa fechar os olhos ou desviar o olhar da pessoa que está mirando, e isso inclui até o ato de piscar. Apagar tem um limite de tempo que pode permanecer ativa, e o uso repetido dessa individualidade diminui sua duração máxima para cada nova ativação. Além disso, ela requer um foco contínuo em um alvo específico para que seus efeitos sejam mantidos, o que significa que Aizawa não pode se dar ao luxo de se distrair, e isso dá uma desvantagem a ele em lutas com mais de uma pessoa. E após alguns acontecimentos na história, agora Aizawa precisa de um intervalo de tempo para reativar a habilidade após usá-la. Isso permite que oponentes rápidos o suficiente tenham a oportunidade de contra-atacar caso percebam isso. De qualquer jeito, essa individualidade é bastante poderosa, não importa o quão fortes sejam os poderes dos seus oponentes, enquanto ele permanecer com seus olhos no alvo, eles serão anulados. Manifestar. Essa individualidade permite que Tamaki manifeste através de parte de seu corpo características de coisas a qual ingere. Os efeitos em seu corpo variam de acordo com o tipo de coisa ingerido. Essa coisa não precisa ser necessariamente um tipo de comida, podendo ser objetos como, por exemplo, cristais. Isso sugere que sua individualidade funcione com qualquer coisa, desde que essa coisa possa ser ingerida de alguma forma. Tamaki pode manifestar múltiplas características diferentes ao mesmo tempo, em diferentes partes do corpo. No entanto, só é possível manifestar as características de alimentos ou objetos que ainda estejam em seu sistema, fazendo com que Tamaki tenha que ingerir constantemente esse item ao qual deseja ter as características. A manifestação ocorre apenas sob comando e qualquer característica pode ser descartada à vontade. Tamaki dominou sua habilidade por meio de um treinamento vigoroso. Ele possui a capacidade de manipular a seleção de recursos, manipulação de tamanho e manifestações simultâneas. Isso dá ao estilo de luta de Tamaki incrível variação e imprevisibilidade. Tamaki se certifica de comer bastante takoyaki todos os dias porque são úteis tanto para o ataque quanto para a defesa. Ele costuma usar tentáculos para amarrar seus oponentes e se defender usando uma casca de concha. Tamaki também tem uma variedade de outras combinações poderosas, incluindo o uso de garras de frango reforçadas com músculos de polvo ou dedos de tentáculos reforçados com cascas de caranguejo. Antes de qualquer missão, Tamaki pode se preparar comendo alimentos especiais para certas situações, como por exemplo quando Fat Gun o alimentou com peixe-espada para que ele pudesse explorar a fraqueza da individualidade Chronostasis de Haikurono. Cremação. A cremação é a individualidade possuída por Dabi, mas não foi confirmado se realmente é esse o nome desse poder. Mas como Dabi significa cremação, as pessoas teorizam que seja. Ela dá a ele habilidades baseadas no fogo, podendo criar e gerar fogo de seu corpo à vontade. No entanto, as chamas possuem coloração azul, que segundo a ciência queimam muito mais quente que chamas vermelhas. Dabi pode produzir suas chamas azuis em qualquer lugar do corpo com o mínimo de esforço ou movimento. Essas chamas também podem queimar qualquer coisa que tocarem quase que instantaneamente. As chamas dessa individualidade são extremamente quentes, queimando a uma temperatura de pelo menos 2000 graus. E isso, galera, é mais quente que a própria lava. As chamas de Dabi são quentes o suficiente para transformar algo em cinzas em poucos segundos. Suas chamas são alimentadas por suas emoções, então quanto maiores elas forem, mais quentes elas serão. Dabi geralmente usa sua individualidade para lutar à distância e queimar seus inimigos usando ondas de fogo, e suas rajadas são poderosas o suficiente para derrubar paredes de edifícios. Dabi também usa suas chamas taticamente, criando paredes de fogo para prender seus alvos ou para se impulsionar no ar através de seus pés. Além disso, Dabi aprendeu a tirar um pouco do calor de seus ataques para reservar mais força para si mesmo em situações críticas. A principal desvantagem da habilidade de Dabi é que seu corpo não consegue lidar com o calor, então o uso excessivo de suas chamas faz sua pele inchar e queimar lentamente com o tempo. Isso evita que ele lute em batalhas prolongadas e limita severamente sua resistência. Como as chamas de Dabi tendem a enfraquecer seu corpo com o uso prolongado, ele é incapaz de lançar ataques sucessivos por muito tempo. Para combater isso, ele frequentemente se empenha em derrotar um inimigo o mais rápido possível. Desintegrar. Essa é a individualidade usada por Shigaraki. Ela é uma mutação rara da qual ninguém estava ciente antes de se manifestar. Ela permite que Shigaraki destrua tudo que suas mãos tocarem, transformando tudo em pó. Quer o alvo seja orgânico ou não, essa individualidade funcionará da mesma forma, e por esse motivo, esse poder é extremamente letal contra os seres vivos. Também é possível que o efeito dessa individualidade se espalhe além do que o usuário tocou, criando um efeito dominó de desintegração.
Após várias semanas de treinamento intenso, Shigaraki melhorou muito a força da sua individualidade. A desintegração agora funciona quase que instantaneamente, em vez de levar vários segundos até que um alvo se desfaça em pó. Agora ela funciona até mesmo através de seus pés, e tudo que ele toca é afetado pela propagação dessa individualidade. Agora a desintegração é forte o suficiente para reduzir quase metade de uma cidade inteira a uma nuvem de cinzas. Revisão. Essa é a individualidade usada por Shizaki. Ela dá a ele a capacidade de desmontar e remontar a matéria com as próprias mãos. Depois que Shizaki desmonta um alvo, ele tem a opção de deixá-lo destruído, restaurá-lo à sua forma original ou transformá-lo em algo novo. Esse processo acontece instantaneamente e é eficaz em coisas vivas e não vivas. Ele só precisa de um dedo para fazer contato com algo para sua individualidade ativar, com a escolha de afetar apenas uma parte selecionada do alvo ou sua totalidade. Shizaki é capaz de desconstruir a matéria e reconstruí-la em formas favoráveis a si mesmo e hostis a seus inimigos. Ao ativar a revisão em uma área inteira, as fases de desconstrução e reconstrução acontecem extremamente rápidas. Ele é capaz de formar buracos, paredes, espinhos e plataformas em qualquer lugar ao seu redor, a partir de um único ponto. Shizaki pode recombinar dois objetos ou seres diferentes em uma única entidade. Ele faz isso segurando com cada mão dois elementos que deseja fundir. É possível que uma entidade combinada se transforme ainda mais, basta Shizaki mesclar a outro ser ou objeto. Quando ele decide utilizar a revisão em uma pessoa, ele pode curar quaisquer ferimentos ou doenças que eles já tiveram, reconstruindo-os a um estado biologicamente perfeito. Isso concede a Shizaki uma maneira de curar as feridas dele e de seus aliados durante uma batalha, mas vale lembrar que o processo de desconstrução é bastante doloroso. Em batalha, Shizaki se concentra em desmontar rapidamente seus alvos para matá-los, ou remodelar o terreno a seu favor. Essa habilidade de reorganizar instantaneamente tudo o que desejar dá a ele vários métodos de lidar com o oponente, e isso o torna uma ameaça tanto de curto quanto de longo alcance. Essa habilidade funciona através de suas mãos, e após Shigaraki destruí-las, ele não pode mais usar sua individualidade. Todos por um. Essa é a individualidade usada por um vilão misterioso que leva o mesmo nome desse poder, e agora está em posse de Shigaraki. Todos por um permite ao usuário roubar as individualidades de outras pessoas e usar esses poderes roubados como se fossem seus. Ela também permite ao usuário redistribuir individualidades roubadas para outra pessoa. Uma vítima cuja individualidade foi roubada perde todas as características e poderes derivados dela e se torna uma pessoa comum. Além disso, quando uma individualidade é roubada, a vítima fica desorientada e imóvel por um curto período de tempo. Enquanto isso, as pessoas que recebem uma individualidade através de Todos por um tornam-se capazes de manifestar todos os seus atributos. Todos por um também pode ser usado para combinar várias individualidades a fim de criar técnicas devastadoras, o que normalmente não seriam possíveis. Todos por um também parece conceder acesso a um reino mental não identificado contido dentro de sua individualidade, semelhante a um por todos. A eficácia das individualidades que são roubadas por Todos por um depende das próprias habilidades do usuário. Embora pareça que Todos por um pode permitir ao usuário controlar com segurança qualquer número de individualidades, há um limite de quanto o usuário pode controlar sem que isso os afete. O próprio Garaki afirmou que se a quantidade de energia de uma individualidade exceder o corpo do usuário, isso causará sérios problemas, o que causa uma séria carga no corpo do usuário e pode encurtar sua vida. Um por todos. Um por todos é a individualidade transferível que atualmente está na posse de seu nono hospedeiro, Izuku Midoriya. Essa individualidade pode ser passada de um usuário para outro, e é por isso que seu nome vem de sua natureza. Para que esse poder seja transferido, o novo usuário deve ingerir uma amostra do DNA do seu predecessor, como por exemplo um fio de cabelo ou uma gota de sangue. O um por todos também permite ao usuário estocar uma enorme quantidade de energia bruta, permitindo-lhes aumentar todas as suas habilidades físicas a um nível sobre-humano. Isso resulta em níveis inacreditáveis de força, velocidade, agilidade e durabilidade. O usuário pode concentrar o poder acumulado em uma única parte ou espalhado por todo o corpo, controlando a porcentagem de energia que irá usar. O um por todos cresceu em força ao ser passado de usuário para usuário, e as individualidades de todos os usuários anteriores se fundiram no núcleo, concedendo ao usuário atual a capacidade de acessar essas individualidades. Além das individualidades se fundirem ao núcleo, o um por todos carrega ecos da consciência de todos os usuários anteriores, criando um tipo de reino subconsciente onde esses ecos existem. Mais tarde é revelado que isso se deve ao fato de que as individualidades são gravadas com as consciências de seus usuários, de modo que qualquer novo usuário que receba esse poder tenha seu consciente embutido e colocado nesse reino subconsciente. Quando um por todos é transferido, o corpo do novo usuário não é naturalmente adequado para isso, pois não é uma individualidade da qual a pessoa tenha nascido.
Além disso, essa habilidade é muito para lidar. Se o corpo de alguém não aguentar a energia, ela pode explodir. Por isso, o sucessor deve passar por um treinamento físico intenso e rigoroso. Depois que essa individualidade é transferida, o usuário anterior fica com apenas o poder residual da individualidade. Eles ainda são capazes de usar o seu poder, mas o uso contínuo dele fará com que sua produção de energia diminua, até o ponto que ele não seja mais capaz de usar esse poder. Se uma pessoa que já tem uma individualidade recebeu um por todos, a individualidade extra coloca uma enorme carga em seu corpo, esgotando a força vital do usuário e encurtando sua vida. Mas essa fraqueza pode ser contornada se o herdeiro ainda não tiver nenhuma individualidade. Rebobinar. Essa é a individualidade de Eri, e assim como a individualidade de desintegração de Shigaraki, ela é o resultado de uma mutação extremamente rara e não tem nenhuma semelhança com qualquer outra individualidade existente. Rebobinar dá a Eri a capacidade de reverter o corpo de um ser de volta a um estado anterior. Quando o rebobinar é ativado, o chifre de Eri cresce e brilha intensamente. Aqueles que estão em contato ou nas proximidades de Eri no momento da ativação passam a ter seus corpos rebobinados aos estados físicos anteriores, desfazendo ou trazendo lesões ou modificações do presente ou do passado. Ela é capaz de reverter as pessoas a um ponto antes mesmo delas existirem, apagando-as da existência. Shizaki ainda afirmou que esta individualidade pode retroceder até mesmo a genética, e por isso ela se torna aterrorizante. As emoções de Eri desempenham um papel na eficácia de sua individualidade. Um exemplo disso ocorreu quando Miril Togata arriscou tudo para salvá-la. Ela se encheu de esperança e obteve a determinação de ajudar os outros, fazendo com que sua individualidade se ativasse espontaneamente, e com isso ela conseguiu neutralizar Shizaki, que havia se combinado com outra pessoa graças à sua individualidade, a revisão. Quando Midoriya a protegeu, a individualidade de Eri permaneceu ativa e continuou a ficar mais forte, o fazendo conseguir usar o One for All 100%. Por causa de sua pouca idade e inexperiência, bem como da falta de informações sobre como sua individualidade de fato funciona, Eri é incapaz de controlar adequadamente sua habilidade. No entanto, ao treinar sua individualidade através da restauração de membros de insetos e lagartos, Eri ganhou algum controle sobre seu poder, sendo capaz de ativá-lo conscientemente sem perder o controle, conseguindo até mesmo restaurar a individualidade de Miril, que havia sido apagada por uma bala destruidora de individualidades feitas a partir do poder de rebobinar. Sua natureza, que afeta apenas seres vivos, também restringe seu potencial para o treinamento devido aos altos riscos envolvidos. Rebobinar, como confirmado por Neito Monoma, requer o acúmulo de um elemento ainda desconhecido para ser ativado. Caso contrário, a individualidade permanecerá dormente. Galera, muito obrigado a quem assistiu até aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se gostaram do conteúdo e deixem seu like para dar aquela força. Se você tiver vontade de aprender a desenhar, ou até mesmo se você já sabe, mas quer melhorar suas técnicas, clique no link na descrição para o melhor curso de desenho que existe. E se você quiser comprar seus mangás com desconto, o link também está na descrição. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos que assistiram, se cuidem e até o próximo vídeo.